O Mephisto finalmente chegou, a Harry combinou tecnologia com magia e o Parker descobriu o preço de vender a própria alma. Mas a grande pergunta que fica é, Coração de Ferro terminou sendo a bomba que muita gente esperava? Ou será que ela surpreendeu e conseguiu virar o jogo? O final da série foi muito mais importante pro Sam do que muita gente percebeu e hoje eu vou te explicar o porquê. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas, esse aqui é o Arquivo Geek, seu arquivo definitivo sobre o mundo nerd. E hoje é dia de analisar os 3 últimos episódios de Coração de Ferro. Vou te explicar tudo sobre quem é a Zelma State, um personagem nova que apareceu na série, o desfecho do capuz, a aparição e a caracterização do Mephisto, a falta de sentido na história da Harry e como essa série é muito importante pro futuro da Marvel. E claro, a minha opinião final sobre essa série bem polêmica. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada do que tem de melhor no mundo geek. Aqui a gente comenta sobre filmes, série, quadrinhos, só o que tem da nata. Então, bora lá. Zelma State. A Harry tentou analisar o fragmento que cortou do capuz com ciência, mas não obteve sucesso. E então ela encontra a Zelma, que acabou sendo uma das personagens mais interessantes da série. Ela trabalha na loja da mãe, uma feiticeira que treinou no Camartage, mas decidiu sair e ensinar magia para sua filha por conta própria. Mesmo assim, a Zelma se mostra como uma feiticeira, bruxa extremamente habilidosa. Ela reconhece o perigo do fragmento e levanta a hipótese de ter uma ligação com o Dormammu, o que não estava tão longe da verdade. Mas nos quadrinhos a origem dela é um pouco diferente. Ela apareceu a primeira vez em Doutor Estranho 1, de 2015, como uma bibliotecária do Bronx. Após ser infectada por vermes mentais, ela procura a ajuda do Doutor Estranho e acaba se tornando sua aprendiz. Com o tempo, ela desenvolve habilidades mágicas, enfrenta criaturas místicas e chega a ajudar na fundação da Strange Academy, escola voltada ao ensino das artes místicas. Aqui a Marvel parece estar recriando a história da Zelma para que ela seja uma personagem bem importante no núcleo místico. Parker Robbins. Nesses episódios finais, a gente entende de verdade quem é o Parker. Ele foi expulso da casa aos 12 anos pelo próprio pai e carrega um rancor gigante. Os esquemas de roubo, as aquisições forçadas, tudo era uma forma de vingança contra sua família. A série mostra o momento em que ele encontra o Mephisto e faz o pacto, logo após uma tentativa frustrada de assaltar a casa do próprio pai. Aqui o capuz deixa de ser apenas um vilão genérico e começa a ganhar camadas e mais profundidade para ser um personagem que realmente a gente se importa assistindo. E a Marvel acertou demais, na minha opinião, colocando a história dele em flashback diluído ao longo dos episódios finais. Porque estava sendo uma prática muito comum das séries da Marvel ter aquele penúltimo episódio tradicional com ele inteiro sendo de flashbacks, o que deixa extremamente maçante. Então o jeito que a série trouxe a história do capuz, dando esse background, a motivação dele, pra mim funcionou muito bem. Ciência versus magia. Esse era o grande conceito da série. Colocar a ciência da Harry Williams contra a magia do capuz. E a conclusão foi clara. Nem mesmo uma das mentes mais brilhantes do CM conseguiu vencer o capuz sozinha. A Harry teve que aceitar a magia, algo que ela rejeitava muito, e combinar com sua tecnologia para ter finalmente uma chance. E olha, na minha opinião, a luta final foi demais, uma das melhores coisas da série. Então, a transformação do Parker no confronto com a Harry, praticamente se transformando num demônio, praticamente um animal sanguinário para cima da Harry. E claro, o troco da Harry, né, a jogada dela, utilizar um holograma, ficou muito legal. Achei extremamente genial e condiz muito com a personagem. Então, pra mim, esse foi um dos pontos mais legais da série, o confronto final entre a Harry e o Parker. Mephisto, e agora vamos falar dele. Sem dúvida, o personagem em termos de relevância mais importante da série. Pessoal, é sério, se você for comparar a relevância da Harry e do Mephisto para a história do universo Marvel e dos quadrinhos, não tem nem brecha para discussão. O Mephisto é infinitamente superior. Por essa jogada de trazer um dos maiores vilões da história da Marvel nos quadrinhos para uma série de uma personagem, não vou dizer irrelevante, mas desconhecida do grande público e sem uma grande popularidade, foi uma decisão muito arriscada por parte da Marvel Studios. Mas e aí, será que eles acertaram? Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a caracterização. Nós não vimos o Mephisto com seu visual clássico nos quadrinhos na figura demoníaca, e sim na figura de uma pessoa normal, entre aspas. E eu acho que a Marvel acertou em cheio nisso. Porque assim, essa é uma série que mistura magia e ciência, mas ainda assim é uma série urbana que se passa em Chicago. Então, não faria muito sentido trazer ele com o visual clássico dos quadrinhos agora. Não combina com o estilo da série, nem com o propósito dele, que é justamente se aproximar aos poucos, ganhar confiança e oferecer tudo que a pessoa mais quer conseguir em troca da alma dela. Pra mim, esse visual clássico do Mephisto combinaria muito mais com uma série, por exemplo, Agatha para Sempre, ou propriamente WandaVision.
Então, eu acho que foi um acerto o jeito que a Marvel trouxe, mas espero sim que a gente possa ver o visual clássico dos Mephistos em projetos futuros. Mas assim, não tenho o que falar. O Mephisto foi, sem dúvida nenhuma, a melhor coisa da série. A atuação do Sacha Baron Cohen foi espetacular. Cada cena dele prende. O olhar, as pausas, a forma como ele manipula. Você realmente fica impactado com a presença dele em cada cena. Huey Williams. E agora vamos falar de um dos pontos mais delicados de toda a série, que é justamente a sua protagonista. Bom, ela não é uma daquelas heroínas clássicas, cheia de bondade no coração, que deseja ajudar todo o planeta, derrotar bandidos, e tá tudo bem. Tem diversos, centenas de heróis que também são assim, tem o mesmo perfil que dela e todo mundo gosta. Mas, na minha opinião, o problema tá na premissa da série, que é basicamente dizer que a Huey não teve tanto sucesso como o Tony Stark, por exemplo, porque ela não era uma bilionária. E para desenvolver uma ótima armadura, ela precisava vender trabalhos super avançados e foi expulsa do MIT por isso. E quando ela volta para Chicago, ela justamente aceita entrar num grupo do Parker, que ela sabia que não era boa coisa, justamente para ganhar dinheiro e investir na sua armadura. Então vamos lá, pensa comigo, o que a série tá falando pra gente? Tá falando que a Huey é uma super gênia, mas para ter um sucesso como um Tony Stark, para desenvolver uma armadura excepcional, ela precisa de muito dinheiro e que ela aceita praticamente qualquer coisa para conseguir esse dinheiro. Mas vamos lá, o que a série entrega pra gente no final? A Huey desenvolvendo a melhor armadura que ela já teve, acho que até melhor que a armadura de Vibranium que ela desenvolveu em Wakanda, pelo que a série nos mostra, com um carro que ela ganhou de presente do padrasto uns 1000 anos atrás. Então, cai por terra tudo que a série falou pra gente. Eu realmente não consigo ver sentido nessa premissa. Tem até gente falando que não, o que travava ela não era o dinheiro, mas sim o medo que ela tinha, e a mãe conversa com a mãe dela, incentivou ela, e o pessoal lá ajudou, mas... Galera, isso pra mim não colou. Isso pra mim é furo de roteiro e o furo da premissa, assim, da série como um todo, que... é bem complicado, né? A série tem uma premissa que não faz sentido, atrapalha a série bastante. E quando ela aceita o pacto com o Mephisto, então a situação piora. Porque, olha, ela passou praticamente a série inteira vendo o que o Capuz fazia com o Parker, incentivando o Parker a rejeitar o Capuz, tentando tirar o Capuz do Parker a qualquer custo, principalmente para proteger o Parker. Certo momento é para proteger ela, mas depois ela certo momento também, antes dela, queria proteger o Parker, porque ela via o quanto estava fazendo mal para ele, o quanto ele mudava quando estava com o Capuz. Então ela passou a série inteira vendo o mal que o Capuz fazia, e quando ela conhece o cara que deu o Capuz pro Parker e ela sabe quem ele é, ela aceita. Ela simplesmente, a série termina com ela simplesmente aceitando fazer um pacto com o Mephisto. É complicado. Eu até entendo. Assim, não dá pra... É difícil falar que eu entendo também, né? Mas vamos lá. É um pacto com alguém dando tudo que ela mais queria, que era a Natalie. E, cara, a Natalie importa demais pra ela. A gente vê no episódio 5 que só dela perder a inteligência artificial que replicava a Natalie, o mundo dela praticamente acaba. Então imagina pra ela como seria ter a Natalie verdadeira de volta. Então, faz sentido. É uma coisa que faz sentido ela aceitar esse pacto, mas é complicado. Na minha opinião, atrapalha a construção da personagem. Pra mim, seria muito melhor pra construção da personagem, pra gente se identificar, ela ir lá e tentar, pelo menos, dar uma surra no Mephisto. Acho que seria algo que me identificaria mais com a... faria eu gostar mais da personagem. Mas olhando pro futuro da personagem, isso é até interessante, porque agora ela tem um pacto com o próprio Mephisto, e quem também pode aparecer para cobrá-la é a própria Morte. Mas uma coisa eu tenho que admitir, eu tava muito errado. Eu falei praticamente em todos os vídeos anteriores que essa série tinha tudo para ser extremamente relevante e eu não poderia estar mais errado. Ela foi muito, muito relevante para expandir o conceito e o mundo místico da Marvel. A simples presença do Mephisto já abre um caminho para muita coisa, então podemos ver muito em breve a Academia do Doutor Estranho, os Filhos da Meia-Noite e a própria Zelma virando uma mentora importante nesse novo cenário. Sem falar dos Jovens Vingadores, que certamente logo logo teremos uma cena com a Kamala tentando recrutar a Huey Williams. Mas Kamala, abre a carteira porque a Coração de Ferro só sai de casa se receber bem. Brincadeira. E nós também tivemos uma cena pós-crédito com o Parker indo atrás da Zelma, querendo obter mais poderes místicos. Mas sendo bem honesto, eu duvido muito que essa cena
vai ter alguma relevância muito grande pro futuro do CM, deve cair naquele limbo de cena pós-créditos que não deram em nada. E o meu veredito final, lembrando, a minha opinião, você tem total direito de ter a sua, tem o total direito de ter odiado ou amado a série, mas na minha opinião, é uma série que tem o seu valor. Não é uma das melhores séries da Marvel, mas também não é uma das piores. Então fica no meio termo, mais pra bom do que pra ruim, diria eu. Se fosse pra dar uma nota, eu daria uma nota 6, 6,5, quase chegou no 7, mas não chegou lá. Então, como eu falei, os 2 primeiros episódios são bem chatos e bem monótonos, mas a partir do terceiro a série começa a melhorar e senti que melhorou episódio por episódio. A aparição, caracterização e a forma com que o Mephisto foi retratado, para mim foram as melhores coisas da série. As cenas de ação também foram muito boas, o confronto entre a Riri e o Parker, toda a questão da ciência versus a magia, o traje da Riri, que estava sensacional, todas as cenas dela entrando no traje, saindo do traje, até propriamente o diálogo dela com a Nath, foram coisas muito legais da série. Eu realmente só fiquei descontente com toda essa questão que a gente já falou de roteiro, premissa, coisas básicas que a série acabou falhando. E, infelizmente, isso atrapalha demais, mas não vou falar de novo para não ser repetitivo. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Já assistiu a série? Comenta aqui se você assistiu, se não vai assistir, se você odeia Marvel, que nem os dois comentários que eu recebo. Então, eu quero um comentário diferente. Se você gosta da Marvel, se você ainda tem alguma esperança no CM, se você gostou de Coração de Ferro, deixa um comentário aqui também. Eu só recebo comentário negativo, então pode deixar um comentário positivo aqui também, pra falar um pouco do futuro da Marvel. E é isso, galera. Então, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e ativa as notificações pra você não perder nada. Valeu e tchau, tchau.